Olá, sejam todos muito bem-vindos, mais uma live e hoje o assunto é infecção urinária, porque antibiótico não vai curar. Tanto homem, mulher, criança pode ter também. Então se você tem alguém que tem um problema desse de infecção urinária e às vezes de maneira crônica, ou seja, já passou de 3 meses, não sara, tem 6 meses, tem 1 ano, tem 5 anos, tem 10 anos o problema e não resolve, toda hora tem que ficar tomando antibiótico. Você conhece pessoas, eu conheço pacientes, até crianças de 10, 12 anos de idade, adolescentes, onde chega a tomar 2, 3 vezes, até mais, 5 vezes por ano antibiótico para uma infecção urinária, etc. E não resolve, não cura e não melhora. E você vai detonando a microbiota intestinal, antigamente chamava flora intestinal, hoje chama-se microbiota intestinal, que são as bactérias benéficas que você tem dentro de todo o sistema gastrointestinal ali, que estão a teu favor, produzindo até vitamina, etc. e tal. Então o antibiótico vai e detona isso aí. É que nem você ir lá na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica. É isso que o antibiótico faz. Você não precisa convidar animais de floresta para se mudar de lá, eles vão sair de lá. Você não precisa convidar animais de deserto para se mudar para a floresta amazônica, eles vão se mudar naturalmente, porque mudou a ecologia, muda todo o meio. Você mudou a ecologia corporal, quando você dá um antibiótico de modo crônico, 5, 7 dias aí, tem estudo que mostra que às vezes você demora 1 ano e meio para refazer toda a microbiota intestinal e às vezes não consegue, sabia? Porque se você veio por um parto de cesárea, você não passou pelo canal vaginal, você não pegou toda aquela microbiota vaginal benéfica da mãe, que vai fazer com que a tua imunidade seja melhor. Se você não foi amamentado no peito da sua mãe, você perdeu 2 grandes chances de ter uma resposta imunológica de saúde favorável a você. E aí, quando você usa um antibiótico, em qualquer fase da vida, aí o processo é bem mais complicado para quem veio de um parto natural, para quem foi amamentado no peito, que já tem um sistema imunológico completamente melhorado. Você entende? Então isso aí também tem que ser levado em conta. Não é o assunto de hoje, a parte do sistema imunológico, mas a gente tem que levar em conta. Quando a gente fala em infecções urinárias, não é somente a cistite. As palavras que terminam de maneira geral em ite, na medicina, as terminologias técnicas da área médica, palavras que terminam com ite, significa inflamação. Então você tem uma tendinite, você tem uma inflamação do tendão. Você tem miosite, você tem uma inflamação do músculo. Então quando você tem uma uretrite, nós estamos dentro de uma infecção urinária que está atingindo a parte da uretra. Pode ser a uretra na mulher, pode ser a uretra do pênis ali do homem. Então, uretrite é uma infecção urinária. A cistite é quando você tem um processo inflamatório, infeccioso da bexiga. A pielonefrite, nós estamos aí já na parte do rim, certo? No homem também pode ter uma infecção urinária que atinge a parte da próstata e tal, mas o mais comum é a mulher ou o homem sentir dores ou na bexiga ou na região da uretra. Então tem uma cistite, tem uma uretrite. São as infecções urinárias mais comuns. Mas por que, Gustavo, você fala que não cura o antibiótico? Porque o antibiótico, primeiro, que a função dele quando foi inventado não foi para tratar esse tipo de infecções.
Os antibióticos, quando foram inventados, eles foram inventados para doenças muito mais graves que isso. É para não deixar o indivíduo morrer. Então você tem uma pneumonia, você tem uma meningite, que são processos onde aí sim o antibiótico tem um valor gigantesco, certo? E aí sim, para isso que foi inventado. Se você tem um processo num órgão vital, meninges, que pode atingir o cérebro, que é um órgão vital. Se você tem uma pneumonia de modo infeccioso, se você tem uma infecção onde atinge rim, a pielonefrite, o antibiótico é fundamental. Eu não sou contra remédio antibiótico, por exemplo, não sou contra. Eu acho que ele tem a sua validade e ele tem o seu momento. Agora, o que a gente mais vê por aí não é isso. É a pessoa ter uma pequena ardência na uretra, e no exame de urina saiu um pouco de bactéria, de contagem de bactéria, e aí é prescrito e você toma antibiótico 7 dias e fica repetindo isso a cada 2, 3 meses. E fica repetindo e tal. E não vai resolver. Não vai resolver. E muito pelo contrário, vai ter muitos efeitos colaterais sobre o sistema. Não só sobre a microbiota intestinal, mas sobre, no caso da mulher, por exemplo, que é fundamental, a microbiota vaginal. Por quê? Você tem uma microbiota no ouvido, sabia? No nariz. Você tem uma microbiota na boca, que são micro-organismos que estão em equilíbrio com o corpo, e eles em equilíbrio com o corpo, eles só trazem saúde. Então você tem uma microbiota saudável, dentro do nariz é uma, na boca é outra, dentro do ouvido, a mulher na vagina. Quando você toma um antibiótico, o próprio nome já diz, antibios. Ele vai lá e corta as árvores da Amazônia. Ele não quer saber, ele não é seletivo. Ele vai lá e corta a maioria. E isso aí vai gerar uma série de problemas. Então, o antibiótico, ele é importante quando nós estamos falando de órgãos vitais. Agora, ninguém vai morrer por causa de uma uretrite. Você não vai morrer porque você está com uma inflamação na uretra, tá? Não vai morrer. Ou na bexiga. O rim já não. O rim já tem que cuidar. O pulmão já tem que cuidar e assim por diante. É um órgão vital. Então, primeiro, que o antibiótico ele foi inventado para coisas graves e sérias e ele precisa ser corretamente entendido dessa maneira. Mas se você vê por aí uma pessoa que tem uma dorzinha de garganta e usa antibiótico, você vê por aí pessoas que têm uma pequena infecção no ouvido e usam antibiótico. Você tem uma sinusite e usa antibiótico. Você tem uma ardência no urinar e usa antibiótico. Então aí tem que cuidar. Tem que cuidar muito. Porque a causa não é a bactéria. Quem descobriu isso foi um médico alemão chamado Dr. Reich Gerd Hammer. Lá nos anos 80, ele descobriu em cima de tomografias. Ele fez estudos e ele descobriu que, na maioria das vezes, o micro-organismo ele não tem nada de maléfico, ele está lá para ajudar. Só que ele é entendido errado na medicina. E hoje já tem publicações de livros falando sobre isso. Que as bactérias, você tem 10% que você é humano, o resto é bactéria. Você sabia disso? Então, você busca, você vai ver livros falando sobre isso aí. Então, por quê? Porque se algo microscópico, uma bactéria, fosse algo tão danoso, nós já teríamos morrido, porque você tem bilhões de bactérias no corpo. Então a gente tem que entender como deixar em equilíbrio isso. E por que causa a cistite? Que na maioria das vezes você tem conflitos emocionais que vão gerar, seja na uretra, seja na bexiga, que é o mais comum, a infecção urinária. Então agora eu vou falar
sobre o conflito que está por trás, o conflito biológico, emocional nos animais e no ser humano que está por trás disso aí. Para que serve? Então o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele descobriu, analisando a natureza dos animais, que qual a função da urina lá no reino animal? A função da urina é eliminar a toxina, o que não presta do corpo, e demarcar território através do cheiro da urina. Quando você demarca território, porque o animal ele não tem a linguagem linguística que nem a do ser humano, de dizer sim é sim, não é não, não mexo no meu celular, não sente aí, aí é meu lugar, não entre na minha casa. O animal não tem isso. Então ele teve que desenvolver um mecanismo para demarcar território, e isso através do cheiro corporal. Então, a urina é um jeito de demarcar território, as fezes é um jeito de demarcar território, o esperma do macho, do homem também, é um jeito de demarcar território, o vômito é outra forma de demarcar território, e o suor, o cheiro da pele, etc., também é uma maneira de demarcar território. Todas as vezes que você precisa demarcar território, o seu lugar, o seu espaço, e você está vivenciando algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão, com medo de perder o seu lugar, o seu espaço, e você não demarca território, e também adiciona aí algo sujo, nojento, desgostoso, pode ser que você ative inconscientemente um conflito que vai gerar um mecanismo de defesa que é chamado de cistite, que é chamado de uretrite, as infecções urinárias. Para quê? Porque aí prolifera a bactéria, para aumentar a inflamação e secreção, e aí o cheiro da urina vai ficar mais forte. Para você ter vontade de urinar mais vezes, é dado o comando, né? Essa urgência em urinar, vontade de urinar. E aí o que acontece? Você urina mais vezes, porque o cérebro está falando, ó, você não conseguiu demarcar território, está perdendo o seu lugar, seu espaço, vamos aumentar o cheiro da urina, vamos proliferar a bactéria, vamos demarcar território, porque você não está fazendo, pode perder o seu lugar. Olha que interessante. Vou dar um exemplo. Você tem um cargo numa empresa e você trabalha para essa empresa já tem 15 anos. E você tem o lugar X seu lá. E de repente, do nada, inesperadamente, sem te avisarem, um belo dia você chega para trabalhar, fala, ó Gustavo, ó fulano, ó seu João, ó dona Maria, aquela sala não é mais sua não. Chegou a Roberta aí, chegou o Pedro, e ele agora está no seu lugar aí. Você vai para aquele outro lugar ali. E aí tiram o seu lugar sem te comunicar, sem pedir a sua opinião, etc, etc, etc. Isso é um clássico conflito biológico de perda de território, onde adiciona aí algo sujo, nojento, desgostoso. E aí você, por educação, e o que eu sempre falo nas minhas lives e nas minhas aulas, regras sociais não são regras biológicas. As regras biológicas na natureza estão em equilíbrio com a saúde. Regras sociais inventadas pelo ser humano muitas vezes não encaixam em regras biológicas. E aí você, por regras sociais, não vou falar nada para não magoar fulano, para não magoar, não vou falar nada para não ter briga. E aí você se cala, você não se posiciona no momento que tem que se posicionar, e aí você volta para casa, e aí você começa a vivenciar um conflito. Muitas vezes naquele momento não vai te dar cistite. Sabe quando que vem o sintoma da cistite, da infecção urinária? Sabe que momento
que vem a ardência do urinar, a vontade de urinar o tempo todo, a inflamação, a infecção, muitas vezes pode ser pós-conflitual. Ou seja, falaram, você não vai perder o seu lugar de gerente da empresa é seu. Nós só mudamos você de sala, só que aquela sala vai ser até maior. Então você fala, puxa, que beleza, eu vou para uma sala maior. Não tiraram o meu lugar. E aí você relaxa o conflito, mas porque você não se posicionou anteriormente e você vivenciou esse conflito, agora você relaxa o conflito e vem o sintoma. Vem a ardência, etc, etc. Mas Gustavo, por que não cura? Não cura porque você não se posiciona, você não sabe dizer não, você não sabe se posicionar, o teu cérebro entende que você está em perigo o tempo todo. Então como é que faz? Porque se fosse matar a bactéria, se há de convir comigo, porque eu já tratei inúmeras mulheres e homens com uretrite, com cistite, onde com uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, parou aquela cistite crônica, aquela infecção urinária crônica, na base de resolver o conflito que está por trás disso. Sem medicamento, até porque eu sou fisioterapeuta, não posso usar medicamento, sem fitoterápico, sem suplemento, sem homeopatia, sem atacar bactéria, nada disso. Só com neurolinguística, só na base de técnicas que eu tive que desenvolver, baseado na neurociência, na neurolinguística avançada, resolver o conflito emocional que está por trás e pronto, os sintomas foram embora. Essa é a maior prova que você não precisa matar a bactéria, que o foco não é a bactéria. Se você focar em ficar matando bactéria, você está tentando procurar a sua carteira onde você não perdeu. Você está indo para o lugar errado. A bactéria, o micro-organismo, é um mocinho que foi preso na cena do crime como bandido. Ele foi lá para ajudar, mas prenderam ele, porque ele estava na cena do crime. Essa é a metáfora. Então o foco não é esse. O foco é entender o que a pessoa está vivenciando de perda de território, de algo sujo, nojento que ele está vivenciando. Mas Gustavo, o que é território? Depende, aí precisa de uma avaliação bem forte. Porque território nem sempre é o seu lugar no trabalho. Nem sempre. Território pode ser meu lugar com meu marido, meu lugar com a minha esposa, meu lugar com o meu pai, meu lugar na minha casa, a minha casa. Depende. Cada indivíduo tem a sua individualidade biológica. Por isso tem que ser feita uma avaliação profunda. E quem me conhece, já foi paciente, sabe. Só na parte de anamnese, perguntas e respostas, são 40 minutos que eu fico na perguntas e respostas para entender a dinâmica, como que ela vive, como que ela se relaciona, se a pessoa é destra, se a pessoa é canhota, para saber a personalidade de base, se ela é o primogênito, se é segundo filho, se é terceiro filho. Tudo isso aí importa na gama hormonal que o cérebro utiliza. Isso aí foi visto em tomografias, inclusive, entendeu? Então, quando a gente faz uma anamnese mais profunda, a gente já consegue entender a dinâmica do processo, o que é território para essa pessoa, que ela está enfrentando essa infecção urinária, qual é o território que ela perdeu? Para cada um é de uma maneira, não é tudo igual, entendeu? Não é todas que é trabalho. O Gustavo deu o exemplo do trabalho. Sempre é trabalho, Gustavo? Não, sempre não. Algumas vezes está relacionado ao seu lugar no trabalho. Algumas vezes está relacionado ao seu marido, sua esposa. Às vezes a minha casa, o meu ninho. A casa é importante. Então se você tem uma mulher destra, uma mulher, por exemplo, segunda filha, que é feminina, tem mais hormônio feminino, uma mulher destra que aplaude com a mão direita por cima da esquerda, você tem uma mulher bem base feminina. Para o cérebro dela o que importa é casa, filhos. Você entende? É diferente de uma mulher canhota, é diferente de uma primogênita e assim por diante. Então tem que ser feito uma avaliação
bem estruturada, bem profunda, e eu já dei curso só sobre anamnese profunda do inconsciente, e no meu curso, agora próximo mês que a gente vai ter, a gente vai analisar tudo isso aí para saber como que funciona isso aí. E aí, Gustavo, a hora que sabe qual é o território que essa pessoa está vivenciando medo de perda, tudo certinho e tal, como é que trata para solucionar? Tem como solucionar? Essa é a primeira pergunta que muita gente faz. Gustavo, eu tenho há 5, 10, 15, 20 anos infecção urinária. Já tomei tudo que é medicamento, não resolve. Tem como solucionar de vez? Óbvio que tem. E eu tenho inúmeros pacientes, homens e mulheres, que solucionaram. Eu já tenho 5, 10 anos que não aparece mais. Pode ser até que venha, mas vem mais fraco. Ou ficou muitos anos sem. Não precisou mais essa carrada de medicamentos. Porque, como eu falei, o medicamento não vai curar. O medicamento tem o seu momento, mas ele não vai curar. Então, você tratando isso, e não adianta, não tem uma fórmula, tá? Não adianta eu passar alguma coisa aqui e falar assim, vou dar uma dica para você tratar em casa, para você se curar em casa. Não vai funcionar bem assim. Por quê? Primeiro, tem que avaliar muito bem cada caso de uma maneira, e o tratamento varia de acordo com os trilhos. Às vezes o trilho do conflito, o que está envolvido é uma cena que vivenciou com o pai na infância, uma cena que vivenciou com o primeiro namorado, uma cena que vivenciou na escola. Então, para cada indivíduo tem um trilho, um gatilho do conflito que ele pode estar revivenciando na faculdade, que ele pode estar revivenciando no trabalho e assim por diante. Mas o grosso do processo é exatamente esse: não saber se posicionar. Agora eu pergunto, quem de nós aprendeu a se posicionar? A gente não aprende. Por quê? Porque quando você é criança, quando é lá dentro de casa, quem manda é pai e mãe, você não tem voz. Quem manda é pai e mãe, você está submisso. Aí você vai para a escola, quem manda é professor, professora, você também não tem posicionamento. E aí quando você vai para a vida adulta para trabalhar, quem manda é o dono da empresa, é o superior, é um gerente, etc, etc, etc. E aí você ficou entregue à vida. Uns aprendem intuitivamente a se posicionar, outros não aprendem. E tem medo de se posicionar. A maioria tem medo. Mas, Gustavo, se eu falar isso, a pessoa não vai gostar. Pois é. Mas quem gosta de tudo, sabe o que é? É criança. Sabe quem que você não pode desagradar? Criança. Sabia disso? Então, se você está com medo de desagradar o outro, é porque você ainda está numa espécie de criança lá dos teus 5 anos de idade, que você acha que você não pode desagradar o papaizinho, a mamãezinha, que tudo tem que ser mil maravilhas, as flores, porque você não pode desagradar o outro. E a vida não é assim. Infelizmente, a vida não é assim. Às vezes você tem que falar não quando é não, e às vezes você tem que falar sim quando é sim. Isso é até bíblico, né? Está na Bíblia. Se o sim, diga sim quando é sim, não quando é não, tudo mais é da sombra. Então, cuidar muito com isso. Aprender a se posicionar é importante. Gustavo, como que eu aprendo a me posicionar? Fazendo todo dia, um pouquinho, entendeu? E aonde você tem que se posicionar? Na sua vida, nas suas coisas, no seu lugar, nas suas escolhas, na sua vida, no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho. Quem manda é você. Quando é sim, quando é não. E respeitar as decisões do outro. O marido não quer parar de beber, o problema é dele. Você não tem que falar. Você não é mãe dele. Você entendeu? Mas eu me relaciono com ele, Gustavo. Como é que funciona? É delicado. Tem que tratar. Ele? Não, você. Você não nasceu presa a ele. Você é livre. Você é adulta e livre. Seu marido é adulto e livre. Família já é mais difícil. Agora, quando você tem amizade, sociedade, relacionamento amoroso, as pessoas não estão presas, ninguém tem preso, não tem hierarquia. São dois adultos livres compartilhando.
E aquela história de terapia, né? Quem dá demais, endivida o outro e uma hora vai embora. O cara paga a faculdade para a esposa, paga não sei o que para a esposa, sabe que vai chegar uma hora? Vai embora. É assim que funciona, tá? Relacionamento é troca, é compartilhar. É o dar e receber. Todo mundo está aqui para compartilhar um com o outro. Se você só cede, se você só dá, vai chegar uma hora que quebra o equilíbrio disso, do dar e receber, quebra o equilíbrio e cada um vai para um lado. Ou continua, só que sempre um sofrendo. Olha que interessante. Então a gente tem que cuidar com isso, certo?